Você está dirigindo seu SUV seminovo e sente que ele está entregando menos do que prometia? A resposta do motor parece meio lenta? O consumo está alto demais para o desempenho que ele oferece? Então segura firme, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que a maioria dos mecânicos simplesmente não compartilha com ninguém. São 10 macetes proibidos. Sim, proibidos no sentido de que quase ninguém comenta abertamente, que podem transformar completamente o rendimento do seu SUV. Truques simples, acessíveis e que vão fazer você sentir que está dirigindo um carro novo. E o melhor, tudo isso sem recorrer a modificações ilegais ou que comprometam a segurança do seu veículo. Fica comigo, porque você vai sair desse vídeo com um SUV muito mais potente do que entrou. Me responde com sinceridade, você já teve a sensação de que seu carro está pedindo socorro na estrada? Aquela hora em que você pisa no acelerador esperando resposta rápida, mas o motor parece que está dormindo? Ou então, quando você vai abastecer e pensa, não é possível que esse SUV esteja gastando tanto para andar tão pouco. Se isso já aconteceu com você, pode ter certeza que você não está sozinho. É mais comum do que parece. E, na verdade, muita gente ignora esses sinais ou acha que isso é normal em um SUV seminovo. Mas eu tô aqui para te dizer que não é. E se isso soa familiar, comenta aqui embaixo agora. Quero saber se você já passou por isso também, porque hoje a gente vai resolver isso de um jeito que ninguém te explicou antes. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu preparei hoje no Guia do SUV pode mudar totalmente a forma como você dirige e cuida do seu carro. Eu vou te revelar 10 truques que muitos chamam de proibidos, não porque são ilegais, mas porque são técnicas pouco divulgadas, que ficam ali nos bastidores das oficinas, nas mãos de quem realmente entende de preparação leve e otimização de desempenho. São macetes simples, acessíveis, que você pode aplicar no seu SUV seminovo ou usado sem gastar uma fortuna. E o resultado? Mais potência, melhor resposta do motor e aquela sensação de que o seu carro voltou a ser ágil, eficiente e confiável como no primeiro dia. Isso é o tipo de conteúdo que você só encontra aqui, no Guia do SUV. Vamos começar com um dos macetes mais subestimados e ao mesmo tempo mais eficazes, o filtro de ar de performance. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o ar que entra no motor é tão importante quanto o combustível. O motor do seu SUV precisa de uma mistura exata entre ar e combustível para funcionar da melhor forma possível. Só que o filtro de ar original, aquele que vem de fábrica, é projetado para durar e proteger, não para entregar performance. Ele é mais restritivo, mais fechado, e isso limita a quantidade de ar que entra na câmara de combustão. Agora imagina trocar esse filtro por um modelo de performance, projetado para permitir uma entrada de ar mais livre, mais abundante e contínua. O que você ganha? Uma queima muito mais eficiente. O motor respira melhor, responde mais rápido, e você sente isso principalmente nas arrancadas e nas retomadas de velocidade. Isso vale tanto para o uso urbano quanto para a estrada. E aqui vai um detalhe importante. Mesmo se você estiver usando etanol, que já exige mais ar na mistura por natureza, o filtro de performance ajuda ainda mais, porque ele compensa essa necessidade de forma inteligente. E antes que você pense, mas isso deve ser caro demais ou difícil de instalar, já te adianto, é uma das modificações mais simples e baratas que você pode fazer. Muitos desses filtros são laváveis e reutilizáveis, o que significa economia a longo prazo. Você faz o investimento uma vez só e colhe os benefícios por muito tempo. É o tipo de ajuste que transforma seu SUV sem comprometer a originalidade e com um ganho real de desempenho no dia a dia. Se você quer ver seu carro respirando melhor e rendendo mais, esse é o primeiro passo. Se você sente que o seu SUV está amarrado, engasgando ou com consumo alto, pode ter certeza. O problema pode estar no sistema de ignição. Esse é um dos pontos mais negligenciados em revisões comuns, mas que faz uma diferença absurda no desempenho e na economia do carro. O sistema de ignição é composto principalmente pelas velas e bobinas, e o papel dessas peças é simples e essencial: gerar a centelha que dá início à queima do combustível dentro do motor. Agora pensa comigo, se essa centelha não está forte o suficiente ou, se está sendo enviada na hora errada, a mistura de ar e combustível não vai queimar de forma eficiente. Resultado: perda de potência, falhas na aceleração, consumo elevado e, com o tempo,
até danos maiores ao motor. Muita gente acha que pode esperar até as velas darem problema sério para trocar, mas isso é um erro grave. Velas desgastadas ou bobinas com desempenho reduzido fazem seu SUV trabalhar mais para entregar menos. E o pior, você nem sempre percebe de imediato. É como uma perda silenciosa de desempenho. Quando você faz a substituição por peças novas de boa qualidade e, se possível, até por versões de alto desempenho, o impacto é imediato. A resposta do acelerador fica mais rápida, o motor trabalha mais redondo, sem engasgos, e o consumo de combustível tende a melhorar também, porque a queima do combustível se torna mais limpa e completa. Esse é aquele tipo de ajuste que você sente na hora. Parece até que o carro ganhou fôlego novo. Se você nunca revisou ou trocou as velas e bobinas do seu SUV desde que comprou usado ou seminovo, tá aí um macete simples, mas com um impacto direto e perceptível na potência do seu carro. E mais, isso ajuda a preservar a vida útil do motor e evita dores de cabeça futuras com falhas ou panes. Portanto, não espere a luz da injeção acender para agir. Faça essa revisão preventiva e sinta a diferença no pedal. Se o seu SUV anda engasgando, falhando em baixas rotações ou simplesmente parece estar mais pesado do que o normal, tem um detalhe que muita gente ignora e que pode ser a raiz do problema: a sujeira acumulada nos bicos injetores e no corpo de borboleta, o famoso TBI. Esses componentes são responsáveis pela dosagem e distribuição do combustível no motor. Quando estão limpos e funcionando corretamente, o combustível é pulverizado de forma uniforme, o que garante uma queima eficiente, suave e com o máximo de rendimento. Só que com o tempo, o combustível, especialmente os de qualidade duvidosa, vai deixando resíduos que se acumulam dentro dos bicos e no próprio TBI. Esses resíduos dificultam a passagem do combustível, geram irregularidades na injeção e, como consequência, fazem o motor trabalhar de forma descompensada. É aí que você sente aqueles engasgos incômodos, especialmente na hora de acelerar ou subir uma ladeira. Além disso, essa sujeira faz o carro gastar mais para tentar compensar a perda de rendimento. A limpeza interna desses componentes é um macete poderoso e muitas vezes negligenciado por quem compra um SUV usado ou seminovo. E o mais curioso, você pode andar anos com o carro achando que ele é assim mesmo, sem saber que está perdendo desempenho e dinheiro por conta de uma limpeza simples, que pode ser feita em oficina especializada ou até com aditivos de qualidade aplicados de forma correta. Quando os bicos estão limpos e o TBI calibrado, o carro volta a respirar com leveza. A resposta do motor melhora, o consumo cai e aquela sensação de motor pesado desaparece. É como tirar um peso do peito do seu SUV. Se você nunca fez essa limpeza desde que comprou seu carro, vale a pena investir. É um daqueles macetes que entrega resultado real sem precisar mexer na estrutura original do veículo. Seu motor agradece e o seu bolso também. Pouca gente sabe disso, mas o cérebro do seu SUV, a famosa ECU, ou unidade de controle eletrônico do motor, guarda mais potencial do que você imagina. A ECU é o componente responsável por controlar praticamente tudo o que acontece no funcionamento do motor. O tempo de ignição, a quantidade de combustível injetado, a mistura de ar e combustível, o tempo de abertura das válvulas, entre outros fatores. Agora, o que nem todo mundo sabe é que muitas montadoras já desenvolvem esse sistema com margens de segurança bem amplas. Isso significa que o motor está trabalhando abaixo da sua capacidade real, justamente para garantir durabilidade em diferentes climas, altitudes e combustíveis. Só que para você, que usa o carro no Brasil com condições específicas, existe uma grande brecha de otimização aí. Algumas marcas, como Volkswagen, GM, Fiat, entre outras, disponibilizam atualizações oficiais de software da ECU que recalibram o funcionamento do motor com base em dados mais recentes, melhorias de eficiência ou até novos padrões de emissões. Essas atualizações, quando feitas na concessionária ou em oficinas autorizadas, podem melhorar o tempo de resposta, a entrega de torque e até o consumo do veículo. E não estamos falando de reprogramação ilegal ou chipagem agressiva que compromete a garantia. São ajustes seguros, planejados pela própria fabricante e muitas vezes gratuitos, que otimizam o que já existe no seu motor. É como se o seu SUV
estivesse operando com um sistema desatualizado, tipo aquele celular que está travando e só precisa de um update para voltar a rodar liso. Em alguns casos, esse simples passo de atualizar a ECU pode corrigir falhas intermitentes, melhorar a performance em retomadas e até reduzir emissões. É um ganho silencioso, mas poderoso, porque você desbloqueia mais eficiência sem mexer em nada físico. Então, se você sente que seu SUV perdeu força ou está amarrado, vale a pena consultar se há atualizações disponíveis para o modelo e ano do seu carro. Muita gente sai da oficina achando que fez uma mágica, quando na verdade só colocou o motor para rodar do jeito que ele já deveria desde o início. Esse é um dos macetes mais limpos, seguros e eficazes para quem quer mais potência sem arriscar a integridade do veículo. Sabe aquela sensação de pisar no acelerador e o carro demorar para responder, como se tivesse um atraso entre o seu pé e o motor? Isso acontece por causa do famoso delay do pedal eletrônico, que hoje é padrão na maioria dos SUVs modernos. Diferente dos antigos cabos mecânicos, o pedal eletrônico funciona por meio de sinais enviados para a ECU, e esses sinais são intencionalmente suavizados pela fábrica para garantir uma condução mais econômica, suave e segura. Só que, convenhamos, muitas vezes, essa suavidade tira toda a emoção da direção. Parece que o carro está com preguiça, principalmente em arrancadas ou ultrapassagens. É aí que entra um dos macetes mais impressionantes dessa lista: a reprogramação do pedal eletrônico, por meio do chamado Pedal Box. Trata-se de um dispositivo instalado entre o pedal e a ECU, que modifica a curva de aceleração e elimina o atraso de resposta. O resultado é imediato. Assim que você pisa no acelerador, o carro responde na hora, sem aquela sensação de retardo. E o mais interessante é que você não está aumentando a potência do motor em si. Você está simplesmente fazendo com que o que já está disponível chegue mais rápido aos seus pés. Na prática, seu SUV parece outro. A resposta nas saídas de semáforo melhora, as retomadas ficam mais ágeis e até a sensação de controle sobre o carro muda completamente. E o melhor, é um upgrade reversível. Ou seja, você pode tirar o pedal box a qualquer momento sem deixar rastros no sistema. É um item muito utilizado por entusiastas e até por quem dirige em cidades com tráfego intenso, onde a agilidade faz toda a diferença. Claro, é fundamental usar um equipamento de qualidade, com certificação e instalar corretamente, de preferência com orientação de um especialista. Mas feito da forma certa, esse macete transforma seu SUV em um carro muito mais responsivo, prazeroso de dirigir e com sensação real de performance, mesmo que o motor em si continue o mesmo. É aquele tipo de ajuste que faz você sorrir só de pisar no acelerador. Esse aqui é um daqueles macetes que parece simples, mas que pode gerar um impacto real no desempenho do seu SUV, especialmente se ele for seminovo ou usado e já tiver rodado alguns bons quilômetros. Estamos falando da escolha do óleo do motor. Mais especificamente, da possibilidade de usar um óleo com menor viscosidade, desde que isso esteja dentro das recomendações técnicas para o seu modelo. A função do óleo vai muito além de apenas lubrificar. Ele também reduz o atrito entre as peças internas do motor, ajuda no resfriamento e na limpeza interna. E a viscosidade do óleo, que é aquela informação do tipo 5W30 ou 0W20, indica o quanto ele é fluido em diferentes temperaturas. Quando você usa um óleo com menor viscosidade, e aqui reforço com orientação técnica adequada, o motor trabalha com menos resistência. É como se você trocasse um calçado pesado por um mais leve. O movimento se torna mais fácil, mais rápido, mais natural. Isso se traduz em um motor que gira com mais liberdade, responde melhor ao acelerador e, em muitos casos, até consome menos combustível, já que o esforço interno é reduzido. Mas atenção, isso não é uma sugestão para sair trocando o óleo por conta própria ou por recomendação genérica de internet. Cada motor tem sua especificação ideal, baseada no tipo de construção, nas folgas internas e no tipo de uso. Em alguns casos, usar um óleo mais fino pode até causar vazamentos ou consumo excessivo de óleo se o motor já estiver desgastado. Por isso, esse macete deve ser aplicado com critério, preferencialmente com orientação de um mecânico de confiança que conheça bem o seu modelo de SUV.
Quando feito corretamente, esse ajuste fino no tipo de óleo pode deixar seu carro mais leve, silencioso e ágil. E em SUVs que usam motores menores ou turbinados, essa mudança pode ser ainda mais perceptível, já que esses propulsores se beneficiam bastante da redução de atrito. Então, se você sente que seu SUV está meio amarrado e sabe que o motor está saudável, converse com seu mecânico sobre a possibilidade de usar um óleo com menor viscosidade. Pode ser o toque que faltava para destravar o verdadeiro potencial do seu carro. Pode parecer que pneus são apenas borracha e ar, mas a verdade é que eles influenciam diretamente no desempenho, consumo e até na segurança do seu SUV. E esse macete aqui é um dos mais ignorados, mas extremamente eficaz: manter os pneus sempre bem calibrados e, se possível, optar por modelos com baixa resistência ao rolamento. Vamos por partes. A calibragem correta dos pneus garante que a área de contato com o solo seja ideal. Se estiverem murchos, mesmo que apenas alguns PSI abaixo do indicado, o motor precisa trabalhar mais para mover o carro, porque o atrito aumenta e a rodagem fica mais pesada. Isso significa maior esforço do motor, consumo de combustível mais alto e uma sensação de que o carro está pesado demais, especialmente em arrancadas ou ultrapassagens. Agora entra o detalhe que poucos conhecem. Existe no mercado uma categoria de pneus desenvolvidos especificamente com compostos e desenhos que reduzem a resistência ao rolamento. Isso significa que eles exigem menos energia para girar. Em outras palavras, facilitam o movimento do carro, liberando o motor para entregar mais força diretamente às rodas. O resultado é perceptível tanto no desempenho quanto no consumo. O carro fica mais leve para andar, responde melhor ao acelerador e ainda consome menos combustível. Tudo isso sem modificar nada no motor ou câmbio. Outro ponto interessante é que pneus com baixa resistência ao rolamento também tendem a gerar menos ruído e proporcionar mais conforto em uso urbano e rodoviário. Mas atenção, a escolha desse tipo de pneu deve considerar o uso do carro. Se você costuma rodar em estradas de terra ou precisa de mais tração, é importante equilibrar esse fator com segurança e aderência. No entanto, para quem usa o SUV, majoritariamente no asfalto, e busca mais economia e performance, essa troca pode ser um divisor de águas. E nunca se esqueça, calibrar os pneus semanalmente, de preferência com eles ainda frios, é uma das formas mais simples e baratas de manter seu carro eficiente. A diferença que isso faz no giro do motor, na resposta ao pedal e até na durabilidade da suspensão é maior do que muita gente imagina. Então, antes de pensar em upgrades caros, verifica se seus pneus estão ajudando ou atrapalhando seu SUV a entregar tudo o que pode. Para fechar essa lista com chave de ouro, eu quero te entregar 3 macetes finais que, mesmo sendo simples, são ignorados pela maioria dos donos de SUV e que fazem uma diferença gritante quando o assunto é desempenho e economia no dia a dia. O primeiro deles é o alinhamento eletrônico. Muita gente só pensa nisso quando o carro começa a puxar para um lado ou quando o volante fica torto. Mas o alinhamento é muito mais do que isso. Um SUV com alinhamento fora do ideal cria resistência ao movimento, exige mais do motor e ainda compromete o desgaste dos pneus. Com o alinhamento eletrônico, feito em equipamento digital de alta precisão, você garante que todas as rodas estejam perfeitamente posicionadas, reduzindo atrito e deixando o carro mais solto, mais leve para rodar. É como se você estivesse tirando um freio invisível do carro. O segundo macete é a troca do fluido da transmissão. Seja ela automática, automatizada ou CVT, esse fluido é o responsável por lubrificar e proteger as engrenagens e componentes internos do câmbio. Com o tempo, ele se deteriora, perde viscosidade e começa a gerar pequenas falhas que o motorista sente como engasgos, trancos ou lentidão nas trocas de marcha. Trocar esse fluido na quilometragem correta, usando o produto certo, pode literalmente revitalizar o desempenho do seu SUV. E mais, aumenta a vida útil da transmissão, que é uma das peças mais caras de um carro. O terceiro ponto, e aqui muita gente erra, é o reset completo da ECU após realizar qualquer manutenção mais profunda no carro. Sempre que você troca componentes importantes, como sensores, válvulas ou mesmo o fluido da transmissão, a central eletrônica do veículo ainda está pensando com dados antigos. Ao fazer um reset da ECU,
você obriga o sistema a reaprender os parâmetros, ajustando o funcionamento do motor e câmbio com base nos novos componentes ou nas condições ideais. Isso devolve ao carro uma resposta mais precisa e eficiente, corrigindo erros ocultos que só um scanner automotivo consegue identificar. E falando em scanner, aqui vai a super dica final. Nunca faça essas alterações, especialmente o reset da ECU, sem antes escanear completamente o carro. Um diagnóstico eletrônico completo pode revelar falhas ocultas que, se ignoradas, acabam gerando o efeito reverso. Em vez de melhorar o desempenho, você pode acabar criando instabilidades, falhas intermitentes e até aumento de consumo. Um bom scanner nas mãos de um profissional capacitado é como um mapa que mostra exatamente onde seu SUV pode melhorar e onde você deve evitar mexer. Então, antes de sair gastando com peças ou upgrades aleatórios, pense em afinar o que você já tem. Às vezes, o que seu SUV precisa é apenas de uma boa limpeza, ajustes técnicos e uma central eletrônica que entenda exatamente o que está acontecendo de verdade com o carro. Esse é o tipo de cuidado que separa quem apenas dirige de quem realmente domina o próprio veículo. E aí, me conta, desses macetes que eu te mostrei hoje, qual foi o que mais te surpreendeu? Tem algum que você já conhecia ou até já aplicou no seu SUV? Ou será que você ficou com vontade de testar um deles pela primeira vez agora? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero saber a sua experiência. É esse tipo de troca que faz a nossa comunidade crescer com informação real, prática e útil para quem vive o dia a dia com um SUV. E se você curtiu esse conteúdo, se ele abriu sua mente para melhorias simples e eficazes no seu carro, já deixa o seu like aqui agora, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas como você. Aproveita também e se inscreve no Guia do SUV, porque eu já estou preparando mais vídeos com dicas ainda mais profundas para te ajudar a economizar, valorizar e tirar o melhor desempenho possível do seu carro. Vem com a gente, porque aqui é onde o SUV deixa de ser só um carro e passa a ser sua melhor escolha na estrada e na cidade.